Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento outonal soprava pelos campos nus, levantando redemoinhos de folhas mortas na terra escura e úmida. O cheiro acre da terra arada se misturava ao cheiro mais seco da folhagem apodrecida. Um silêncio pesado reinava, quebrado apenas pelo farfalhar intermitente do vento nas árvores. Pierre Lambert, um agricultor robusto de barba grisalha, acabará de terminar seu trabalho no campo vizinho. Passou a mão calejada pela testa enrugada, saboreando por um instante a satisfação do trabalho realizado. Mas quando estava prestes a retornar, seu olhar foi atraído por algo estranho perto da orla da floresta. Pequenas pegadas afundavam na terra macia, traçadas com uma precisão incrível. Pareciam hesitantes, desordenadas, como se a criança que as havia deixado estivesse avançando com relutância. Peter franziu a testa. Não havia crianças por perto. A vila mais próxima ficava a vários quilômetros de distância, e nenhum viajante se aventurava naquela região remota sem motivo. E no entanto, aquelas pegadas estavam lá, indo direto para a floresta. Sentiu um aperto estranho no estômago. Instintivamente encostou a pá numa árvore, como se removê-la lhe permitisse perceber melhor o entorno. Avançou lentamente com passos pesados, seguindo a trilha que serpenteava entre os troncos retorcidos. Assim que ele cruzou a orla da floresta, a atmosfera mudou. O ar tornou-se mais denso, quase opressivo, e uma umidade gélida impregnava suas roupas. Ainda mais perturbador, ele notou que o farfalhar do vento havia desaparecido. Até os pássaros que até então cantavam intermitentemente nas árvores silenciaram. Havia algo anormal. Um arrepio percorreu sua espinha. Quanto mais Pierre avançava, mais preocupação crescia dentro dele. Por que uma criança viria ali sozinha, sem o menor sinal de um adulto? Ele parou abruptamente. Depois de 100 metros, sobre um tapete de folhas mortas, estava uma velha boneca de pano. O fazendeiro ajoelhou-se para examiná-lo. O tecido, amarelado pelo tempo e pela umidade, estava rasgado em vários lugares, permitindo que alguns fios de palha escapassem. Seu rosto bordado à mão exibia um sorriso congelado e distorcido, como se tivesse sido costurado às pressas. Pierre sentiu seu pulso acelerar. Esta boneca. Ele teve a estranha impressão de que ela o estava observando. Ele olhou ao redor. Nenhum barulho. Nenhuma presença. Apenas aquelas pegadas que continuavam adiante, desaparecendo entre as raízes retorcidas e as sombras espessas da floresta. Ele respirou fundo. Ele conhecia os rumores sobre aquelas matas. Conversávamos sobre sombras furtivas, sussurros estranhos ouvidos por caçadores, crianças desaparecidas há muito tempo. Histórias contadas perto da fogueira para assustar os mais novos. Mas Pierre não era homem de acreditar em lendas. E ainda assim, o mal-estar que o dominava era muito real. Cerrando os punhos, ele partiu novamente, seguindo os rastros que o levavam em direção às profundezas do mistério. Os minutos passaram. Pierre avançou cautelosamente, o olhar fixo nas pegadas. O ar parecia ainda mais frio, mais denso. Cada passo trazia à tona o cheiro de terra úmida, misturado a um aroma indefinível. Algo mais antigo, mais perturbador. Então, um farfalhar nos arbustos o fez olhar para cima. Seu coração batia mais forte. Ele parou e olhou ao redor. As árvores o cercavam como sentinelas silenciosas, seus galhos retorcidos formando um emaranhado de sombras em movimento. Por um momento ele pensou ter visto uma figura se movendo entre os troncos. Mas quando apertou os olhos, tudo o que conseguiu ver foi escuridão. O silêncio continuou pesado. E então ele ouviu um sussurro. Fraco, indistinto, levado pelo vento, mas claro demais para ser confundido com um simples som de folhas. A voz de uma criança. Ajuda! Pierre sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, uma sensação gelada que se espalhou lentamente até a raiz dos cabelos. Ele não era um homem medroso. A vida na fazenda, a luta contra o mau tempo e as árduas tarefas do dia a dia o haviam moldado da maneira mais difícil. Mas essa sensação, esse estranho peso no ar, não era comum. Ele reconhecia uma ameaça quando a via, e a escuridão à sua frente parecia pronta para engoli-lo por inteiro. Ele poderia ter voltado, retornado à sua fazenda, esquecido o que vira, apagado as pegadas e os sussurros da memória. A mente humana é boa em ofuscar o que é difícil demais de encarar. Mas algo dentro dele se recusava a desistir. Pensou naquela criança, naquela vozinha frágil perdida entre as árvores, como um grito silencioso de súplica suspenso no ar. A ideia de deixá-lo ali sozinho, naquele silêncio pesado, o atormentava. Então, cerrando os dentes, respirou fundo e continuou andando. Ele não era do tipo que fugia. Não era da sua natureza.
As trilhas levavam a uma parte mais escura da mata, onde a luz lutava para se infiltrar através da densa folhagem. As árvores, retorcidas e emaranhadas, formavam uma abóbada natural, uma barreira quase impenetrável entre o visível e o invisível. O chão estava coberto de musgo e raízes, e cada passo afundava ligeiramente na terra úmida. O vento nem ousava mais soprar ali, como se sentisse observado, como se a própria floresta prendesse a respiração. Pierre se sentia muito pequeno naquele lugar, preso entre o mundo real e uma realidade paralela, estranha e perturbadora. Então ele avistou uma trilha mais antiga. Mal visível, quase engolida pela vegetação, serpenteava entre os troncos como uma língua de terra esquecida, conduzindo cada vez mais fundo na escuridão. Pierre hesitou por um instante, com um brilho de apreensão no fundo dos olhos. Mas a marca da criança, o sussurro, o grito de socorro, o forçaram a seguir em frente. Ele não estava mais sozinho ali. Ele sentia isso. E de repente ele caiu sobre ela. Um prédio velho e solitário pareceu emergir das sombras da floresta. Pierre parou de repente, impressionado com a cena à sua frente. Era um orfanato, ou pelo menos o que restava dele. As paredes de pedra, cobertas de musgo e era, pareciam ter resistido à passagem do tempo, mas seu estado era preocupante. Rachaduras percorriam a fachada e janelas quebradas davam lugar a fragmentos de luz que mal conseguiam passar. O telhado, em alguns pontos, havia desabado, revelando a estrutura envelhecida. Na entrada, uma placa de madeira, corroída por insetos e umidade, pendia torta. Pierre semicerrou os olhos para decifrar as letras apagadas pelos anos e pelo esquecimento. Orfanato Saint-Clément. Uma lembrança distante ressurgiu, como um eco em sua mente. Uma história que contamos às crianças, um conto sombrio e assustador, quase apagado pelo tempo, mas que voltava insistentemente. Pierre se lembrava do próprio pai conversando com ele sobre isso. Um orfanato abandonado após uma tragédia. Um incêndio, diziam, uma noite em que tudo virou fumaça com crianças lá dentro. E então, desaparecimentos. Murmúrios. Dizia-se que aqueles que se aventuravam ali nunca mais voltavam, como se o próprio lugar fosse amaldiçoado, cercado por segredos horríveis demais para serem ouvidos. Mas as pegadas levaram direto à entrada. O sussurro tornou-se mais urgente e mais claro, como um pedido desesperado. Senhor, ajude-me. Pierre sentiu o coração apertar. Não era o grito de um adulto, nem a voz de alguém que espera ajuda, mas a de uma criança, frágil e vulnerável. Esse som, fraco mas insistente, penetrou em sua mente como veneno. Ele colocou a mão na velha porta de madeira, e ela cedeu com um rangido lamentoso. Um ruído que soou como um aviso. O interior do prédio estava mergulhado em uma escuridão densa, o ar úmido e viciado. O cheiro de cinzas e poeira pairava no ar, sobrepujando qualquer outro odor. As paredes, nuas e rachadas, pareciam absorver a luz, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo mundo há muito tempo. Mas Pierre não teve tempo para pensar mais, pois uma silhueta chamou sua atenção. Uma criança. Um menino. Ele estava sentado no meio do salão dilapidado, sua figura pálida quase irreal na escuridão. Parecia tão antigo quanto este prédio congelado em uma era passada. O menino usava roupas de outro tempo, grandes demais para ele, roupas empoeiradas e rasgadas. Seus joelhos estavam dobrados em direção ao peito, como se ele estivesse tentando se proteger de algo. Ele não se mexia, mal respirava. Seu rosto estava escondido atrás das mãos. Pierre ajoelhou-se delicadamente, não querendo assustar a criança. Pequena, você está perdida? A criança ergueu lentamente a cabeça, e foi como se o mundo inteiro congelasse ao redor de Pierre. Seus olhos, negros como tinta, estavam vazios, sem profundidade, sem vida. Pareciam examiná-lo por dentro, perfurando a própria alma de Pierre. Ele sentiu o coração disparar. O medo frio apertou sua garganta, mas ele não conseguia desviar o olhar. O menino, apesar da aparência frágil, parecia possuir um poder estranho e irresistível. Então a criança sussurrou com uma voz tão fraca quanto o vento soprando pelas rachaduras do velho prédio. Eles estão vindo. As palavras caíram como pedras pesadas, ecoando no vazio. Pierre sentiu um frio glacial invadir seu corpo inteiro, como se a temperatura do ambiente tivesse caído repentinamente. Um mal-estar insuportável o dominou, e ele sentiu como se o ar estivesse se distorcendo ao seu redor, como se um peso invisível pesasse sobre seus ombros. Ele não teve tempo de reagir. O chão sob seus pés pareceu ceder, e a escuridão, pesada e implacável, o envolveu. Um sopro frio invade o quarto. Parecia vir do nada, uma brisa gelada que não tinha lugar num lugar fechado e abandonado.
Sombras começaram a se mover na escuridão, contorcendo-se e se contorcendo como criaturas vivas, movendo-se pelas bordas da visão de Peter. O próprio tempo parecia suspenso, como se o quarto tivesse se tornado um espaço onde nada se movia de acordo com as regras naturais. E de repente a porta atrás dele se fechou com estrondo, um som agudo ecoando no silêncio pesado da sala. Pierre deu um pulo, em choque, com o coração disparado. Um arrepio percorreu sua espinha, deslizando como uma lâmina de frio por suas veias. Ele virou a cabeça bruscamente, com os olhos arregalados, mas a porta agora estava fechada, sem saída aparente. A luz bruxuleante da lamparina de querosene em sua mão parecia lutar contra uma força invisível que tornava o ar pesado. A atmosfera ao seu redor tornou-se mais densa, como se a própria escuridão tentasse engoli-lo. O ar havia mudado, não era mais apenas úmido e empoeirado. Tinha uma consistência estranha, quase palpável, e Pierre sentia-se cada vez mais pesado, como se cada respiração fosse um esforço doloroso. O chão sob seus pés parecia um pouco mais instável. A luz bruxuleante da lâmpada não era suficiente para dissipar a sombra opressiva. A criança, ainda imóvel, não pareceu perturbada pela porta que acabará de bater. Permaneceu ali congelado numa postura que parecia tão antiga quanto aquele prédio, seu olhar negro e abismal fixo em Pierre com uma intensidade arrepiante. Pierre se forçou a respirar lentamente, a tentar recuperar o controle, mas algo no ar o fez duvidar da própria realidade do que via. "Quem vem?" perguntou Pierre com a voz rouca, a garganta apertada por uma angústia que ele nunca havia sentido. Ele quase sentiu que a simples pergunta despertaria algo pior. O menino não respondeu de imediato. Seus olhos piscaram lentamente, como se precisasse de alguns segundos para entender a pergunta. Então, com um gesto quase imperceptível, virou a cabeça em direção ao corredor escuro que se aprofundava nas entranhas do orfanato, onde a escuridão parecia mais densa. Mais densa. Um ruído então ressoou no silêncio. Um ruído surdo e pesado como o atrito de algo maciço se arrastando no chão. Depois outro, mais próximo desta vez. Alguém, ou alguma coisa, se movia na escuridão, seus passos pesados e arrastados ecoando contra as paredes devastadas. Pierre sentiu seu instinto de sobrevivência gritando em sua mente, um impulso irresistível de fugir, de escapar daquele lugar amaldiçoado. Mas ele congelou. A porta se fechou atrás dele, a criança permaneceu ali, imóvel, mas atenta, o olhar ainda fixo na escuridão em movimento. Pierre sentiu que não podia ir embora, que não podia deixar aquele menino sozinho naquele lugar. Algo mantinha ali uma força invisível e inexplicável. Reunindo coragem, agarrou um velho lampião a querosene de uma mesa frágil. O objeto pesava em sua mão, como se resistisse à sua pegada. Acendeu o lampião, a chama bruxuleando no ar pesado, e a luz que emanava lutava para penetrar a escuridão que envolvia o cômodo. As paredes, rachadas e deformadas pelo tempo, pareciam se aproximar dele, encolhendo o espaço ao seu redor. O corredor à sua frente estendia-se até onde a vista alcançava, aberto o acolhedor, como um desfiladeiro aberto pronto para engolir qualquer coisa que se aventurasse ali. O menino levantou-se lentamente, seus movimentos lentos e mecânicos, como se cada gesto fosse o resultado de uma vontade estranha. Seu olhar estava perdido, assombrado, como se carregasse um fardo pesado demais para seu corpo jovem. Pierre quase conseguia sentir o medo que emanava dele, o medo antigo e arraigado, mas ele não parecia perigoso. Afinal, era apenas uma criança. Uma criança que parecia ter vivido ali desde sempre. "Eles não querem que eu vá embora", sussurrou a criança com a voz embargada, trêmula, como se cada palavra fosse um esforço contra uma pressão invisível. Pierre sentiu um suor frio escorrer pelas costas, deslizando entre as omoplatas. Não era apenas o medo de uma criança, era um terror que se espalhava pelo ar, que estava estampado em cada parede, em cada viga daquele lugar. O garoto estava preso, assim como Pierre, e sabia disso. "Quem é esse pequeno?" Pierre tentou manter a voz calma, mas seu corpo estava tenso, pronto para reagir a qualquer movimento repentino. O menino ergueu um dedo trêmulo e apontou para trás. A luz da lâmpada tremeluziu novamente, como se em resposta ao gesto. Pierre virou a cabeça lentamente, o coração batendo forte no peito, o olhar percorrendo a escuridão do corredor. Foi então que as sombras no corredor começaram a se mover, lentamente a princípio, como uma névoa espessa se contorcendo e se movendo. Então uma figura emergiu, indistinta, como se flutuasse entre este mundo e outro. Era uma mulher. Sua figura era alta, esguia, vestida com um manto negro que parecia se misturar à escuridão. Seu rosto estava borrado, sem traços característicos, como se a própria luz se recusasse a permanecer ali. Os contornos de seu ser pareciam se dissolver, se perder no ar.
Ela estendeu o braço na direção deles, num movimento lento e fluido, e o frio ao redor de Pierre se intensificou. Ele podia sentir a presença daquela entidade, como se estivesse sugando toda a energia do ambiente. A luz da lamparina de querosene perdendo o brilho sob seu olhar invisível. Um sussurro surgiu então, mais profundo, mais antigo, uma voz que parecia vir da própria escuridão, como uma respiração milenar carregada pelo vento. Você não deveria estar aqui. Pierre sentiu a respiração ficar presa na garganta, como um peso que não conseguia soltar. O ar ao seu redor parecia congelar, cada momento se estendendo como se o próprio tempo tivesse decidido parar. Cada fibra do seu corpo gritava para ele correr, para fugir daquela loucura, para escapar daquele lugar amaldiçoado. Mas a criança agarrava-se às suas calças, suas mãozinhas frias apertando o tecido, como se sua vida dependesse disso. O menino parecia mais fraco do que antes, mas seu aperto era firme, desesperado. Era como se uma força invisível o impedisse de fazer qualquer outra coisa. Pierre sentia o coração bater descontroladamente. Não tinha escolha. Precisava encontrar uma saída. Virou a cabeça rapidamente, procurando uma porta, uma janela, algo. Mas o corredor à sua frente parecia se distorcer, como se as paredes se fechassem ao seu redor. O silêncio era opressivo, quase sufocante. Uma sombra furtiva se movia no final do corredor, e Pierre percebeu uma leve respiração, um sussurro como uma presença prestes a engoli-los. Ele puxou a criança delicadamente em sua direção, erguendo-a quase contra a vontade, e deu um passo para trás, mantendo os olhos fixos na figura dançante no final do corredor. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele não teve mais tempo para hesitar. A silhueta oscilou por um instante, como uma miragem hesitando entre dois mundos. Então, de repente, ela avançou, aproximando-se com uma velocidade sobre-humana. Pierre nem teve tempo de reagir. Um uivo de cortar o coração irrompeu nos corredores, um grito repleto de dor, raiva, um sofrimento tão intenso que Pierre sentiu suas entranhas se contorcerem. Era o tipo de grito que não vinha de um ser humano, mas de algo muito mais antigo, algo que jamais deveria ter existido. Ele agarrou a criança com força, como uma tábua de salvação em um mar de terror, e correu em direção à porta. Mas ao chegar lá, seu coração apertou. Ela estava fechada. Girou a maçaneta freneticamente, mas nada se moveu. Atrás dele, o grito ficou mais alto, ressoando como um eco infinito. Ele sentiu o ar carregado por uma energia sombria e opressiva, que parecia empurrá-lo para desistir. Uma força invisível mais poderosa que ele tentou puxá-lo de volta, como se o próprio orfanato quisesse mantê-lo. Pierre revirou os olhos em desespero, procurando outra saída. Seu olhar então se voltou para uma janela velha e quebrada ao lado, cujo vidro quebrado brilhava à luz bruxuleante da lâmpada. Sem pensar, empurrou o garoto primeiro, encorajando-o a passar pela abertura. O pequeno corpo do garoto caiu pelo buraco estreito, desaparecendo quase instantaneamente no ar frio da noite. Pierre não esperou mais um segundo. Correu atrás dela, contorcendo-se para se espremer pela moldura quebrada da janela. Assim que enfiou o tronco para dentro, a porta atrás dele começou a tremer com a força de um grito que parecia querer estilhaçar as próprias paredes. Mas então um arrepio o paralisou. Uma mão fria roçou sua perna. Um roçar leve, mas tão frio que ele quase sentiu a mordida. Pierre lutou para se libertar, seus dedos agarrando-se desesperadamente ao parapeito da janela, lutando contra o chamado da força sombria atrás dele. Ele fechou os olhos por um momento, concentrando-se em cada respiração, cada movimento. Com o esforço final, ele se jogou para fora, lançando-se no ar frio da noite, aterrissando pesadamente em uma pilha de folhas mortas que se estilhaçaram sob seu peso. A criança já estava deitada no chão, fora do caminho. Pierre rolou ao lado dele, seu coração batendo forte no peito como se tivesse acabado de fugir de um monstro. O orfanato então estremeceu por um segundo, um tremor surdo, como se todo o prédio estivesse prestes a desabar sob o peso de seus pecados. Então, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. A fera, aquela coisa negra e invisível, ficou em silêncio. O ar clareou por um instante, como se a maldição que pesava sobre o lugar tivesse acabado de ser suspensa. A criança em seus braços chorava baixinho. Suas mãozinhas o apertaram com mais força, e Pierre sentiu o calor do corpo dela contra o seu, quebrando o frio que se infiltrara em seus ossos. O menino estava vivo, mas parecia quebrado, como se tivesse acabado de renascer de algo terrível. Acabou, garoto. Vamos voltar. Pierre murmurou essas palavras, mais para si mesmo do que para a criança, com a respiração ofegante de exaustão e adrenalina. Mas antes que pudesse se levantar, encontrou o olhar do garoto. Seus olhos não eram mais negros.
Tornaram-se humanos novamente duas bolinhas de gude transparentes, perdidas e inocentes, como as de uma criança que acaba de ser libertada da escuridão. Pierre mal teve tempo de respirar quando um arrepio de incompreensão o percorreu. Obrigado, senhor. Posso ir para casa agora. Pierre abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele não tinha certeza do que acabará de ouvir. Antes que pudesse responder, a criança começou a brilhar, seus contornos se tornando indistintos, sua silhueta se fundindo ao luar. Como uma estrela cadente se dissipando no ar, ela se transformou em um brilho pálido, quase irreal, antes de desaparecer completamente. Pierre permaneceu paralisado, o olhar fixo no vazio onde a criança havia desaparecido. O vento soprava suavemente ao seu redor, levando consigo os últimos vestígios da criança, as folhas mortas rodopiando na brisa. Ele entendeu então, de repente, o que o orfanato havia sido, o que sempre fora. Não era apenas um prédio abandonado, era muito mais do que isso. Era um túmulo, um lugar que abrigava almas perdidas, vagando pelos corredores como fantasmas, em busca de algo que jamais poderiam alcançar, a liberdade. E essa criança não era apenas um menino. Nunca fora um menino. Era um fantasma, uma alma aprisionada, um ser que vagara por muito tempo naquele lugar amaldiçoado sem nunca conseguir sair. Pierre recuou lentamente, o corpo pesado com o que acabará de compreender. Lançou uma última olhada para o prédio, para a silhueta distorcida que se espreitava atrás das janelas quebradas. A casa parecia observá-lo, como um monstro adormecido, pronto para acordar a qualquer momento. Sem dizer uma palavra, ele se virou e começou a se afastar. Nunca mais voltou àquela floresta. E nunca mais viu as pegadas de uma criança no chão, como se a própria lembrança do que acontecerá tivesse sido apagada pelo vento, levada para a escuridão, para longe dele.